Oi pessoal, tudo bem? Então, vai ser o vídeo 4. Esse vai ter que ser curto, porque eu tenho só mais 40 minutos. Vou tentar não usar todos esses minutos. E a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre a fantasia do Tolkien. No sentido de como ele percebia a função da fantasia, como ela funcionava. E a gente vai contrastar também com a ideia do Ronald Kimsey, um escritor brasileiro que traduz e traduziu vários textos do Tolkien para o português. É um livro fácil de encontrar. E acredito que esteja disponível na internet ou na Livraria Cultura, Amazon por encomenda, vocês conseguem também. Então a gente vai usar esse livro do Kimsey como referência. É um livro não muito antigo, acho que ainda é do século XXI. Acho que ele não é do século XX, não. E a gente vai usar também a palestra sobre histórias de fadas do Tolkien, que ele proferiu na Universidade de St. Andrews, lá por volta de 1939. Ok? Vamos começar então. Para começar então, na palestra um Fairy Story sobre histórias de fada, Tolkien diz que Fairy, ou o Belo Reino, é uma terra perigosa. A tradução de Fairy para o português ficou o Belo Reino, por conta da forma que soa. Seria tipo fair. Fair em inglês é belo. Então, o reino belo, o belo reino. Então, de acordo com o escritor, no uso corrente do termo, as histórias de fadas não são histórias sobre fadas ou elfos, mas sim sobre esse belo reino, esse fairy, o reino ou estado no qual as fadas existem. O belo reino contém muitas coisas além de elfos, fadas, anões, bruxas, trolls gigantes ou dragões. Contém os oceanos, o sol, a lua, o firmamento e a terra, e todas as coisas que há nela. Árvore e pássaro, água e pedra, vinho e pão, e nós, os homens mortais, quando estamos encantados. É nesse belo reino, nesse fairy realm, que é o original no inglês, que as histórias de fantasia se passam nesse fairy, seria o mundo secundário. Belo Reino seria um mundo secundário, onde todas essas coisas que ele menciona nesse trecho existem, ok? Mas, sobre esses mundos secundários, o autor tem algumas coisas a dizer. De acordo com Tolkien, as narrativas de sucesso elas estão intrinsecamente ligadas à capacidade do narrador de criar um mundo secundário consistente. Esse termo, mundo secundário, foi usado pelo Tolkien para se referir a esses mundos fictícios que são confiáveis. Confiáveis, a gente já vai entender o porquê. Tem a ver com a crença secundária. Em contraste com a realidade, o mundo primário. O Tolkien também acreditava que o sucesso do criador de histórias está associado com a capacidade dele de criar esse mundo secundário que produza essa crença secundária. Crença secundária é um termo cunhado pelo Tolkien. Tá? Para entender melhor o que ele quer dizer com crença secundária, é interessante a gente contrastar esse termo com um termo criado pelo poeta Samuel Coleridge. No Lyrical Ballads vocês encontram uma explicação ou uma noção do que significa esse termo que ele criou. O Coleridge fala do willing suspension of disbelief, que tem a ver com essa noção de que os leitores deveriam estar dispostos a suspender o julgamento sobre a credibilidade ou incredibilidade de uma narrativa em prol do prazer. Em outras palavras, os leitores deveriam decidir não aplicar às narrativas a mesma lógica que fariam fora do mundo literário. O Tolkien, ele não curtia muito essa ideia,
porque ele tinha essa noção de que o mundo secundário, essas histórias sobre fantasia que se passam, onde temos questões fantásticas, nós, quando lemos essas histórias, a gente não deveria usar esses willing suspension of disbelief, porque no momento que a descrença chega, a magia ela é quebrada. E pro Tolkien, quando a magia é quebrada, a arte, então, falhou. Então, se tu tem que pedir pro teu leitor suspender, usar o willing suspension of disbelief, esse termo para mim é difícil de traduzir. Se tu tem que pedir pro teu leitor isso, por favor, vamos fazer de conta que isso aqui é assim, pelo menos durante a leitura. Se tu tem que fazer isso, a arte já falhou. Por quê? Porque o Tolkien acredita que a fantasia tem essa desvantagem essencial, ela é difícil de alcançar, porque ela precisa da consistência interna de realidade, que torna-se mais difícil de produzir quanto mais as imagens e os rearranjos do material primário forem diferentes dos arranjos reais do mundo primário. E ele fala, tudo isso que está aqui está na palestra sobre histórias de fadas. Ele diz: qualquer pessoa que tenha herdado o fantástico dispositivo da linguagem humana pode dizer o sol verde, entre aspas. Não tá as aspas ali, mas coloca umas aspas ali, pessoal. Muitos podem, então, imaginá-lo ou concebê-lo. Mas isso não é suficiente, apesar de já poder ser algo mais potente do que muitos breves esboços ou reproduções da vida, que recebem louvores literários. Ó, a crítica. Eu tô querendo super crítico, gente. Ele adorava dar alfinetada. Fazer um mundo secundário dentro do qual o sol verde seja verossímil, impondo a crença secundária, provavelmente exigirá trabalho e reflexão, e certamente demandará uma habilidade especial, uma espécie de destreza élfica. Poucos se arriscam a uma tarefa tão difícil, mas, quando elas são tentadas e executadas em algum grau, então temos uma rara realização da arte, na verdade, a arte narrativa, a criação de histórias em seu modo primário e mais potente. Aqui ele está fazendo algo parecido com o que o Poe fez na filosofia da composição, né? Ele está dizendo, a arte de verdade é assim, exatamente como eu faço. Porque essa palestra ela foi organizada bem durante o período que ele recém tinha publicado o Hobbit, e ele estava trabalhando no Senhor dos Anéis. Então logo ele ia publicar esse mundo secundário, que tem todos esses elementos que ele fala aqui. Então é interessante pensar como ele tem esse ego bem aguçado, né? O Tolkien, ele era um cara que ele sabia das capacidades dele, então ele não levava desaforo para casa e não perdia a oportunidade de mostrar que sim, ele era o mestre. Então, quando o escritor consegue criar esse mundo secundário que incute essa crença secundária em seus leitores, isso quer dizer que o escritor foi capaz de criar um mundo no qual a mente do leitor pode entrar. E que as leis internas daquele universo específico fazem sentido. Então, isso é a consistência interna de realidade. Quando o autor consegue criar esse mundo em que as regras fazem sentido, existe uma explicação para o sol ser verde e o céu cor-de-rosa. Existe um motivo, aquilo faz sentido naquele mundo. Isso é a consistência interna de realidade. Porque com essa consistência interna, com esse mundo secundário bem elaborado, a mente do leitor vai conseguir entrar e permanecer ali naquele mundo. Enquanto ele permanecer ali, tudo aquilo que é narrado é verdade naquela narrativa. Ok? É claro, como Tolkien já diz, essa crença secundária não é fácil de ser alcançada. Ela só pode ser alcançada através de técnicas narrativas específicas. Então, o sucesso do Tolkien em induzir essa crença secundária na Terra-média, no seu universo fictício, tem a ver em grande parte
com alguns aspectos que o Kimsey fala no livro dele em 2003, explicando Tolkien, que o mundo do Tolkien tem essas 3 dimensões, a gente vai tratar delas logo mais, que seriam a profundidade, também a diversidade e o tempo, ok? Então, o Tolkien conseguiu, de acordo com muitos escritores, críticos e tudo mais, de acordo com ele mesmo, eu concordo com isso, ele conseguiu dar essa profundidade, ele conseguiu criar esse mundo secundário com uma crença secundária e com consistência interna de realidade, porque o mundo dele tem essas 3 dimensões: diversidade, profundidade e tempo. A gente vai dar uma passada com mais detalhe nesses aspectos logo, mas antes eu quero passar por mais um aspecto da palestra sobre histórias de fadas. Tolkien acreditava que a função dessas histórias que se passam no Belo Reino, a função dela era prover esses elementos aqui. A tradução está um pouco diferente dos termos que eu me refiro. Eu uso os termos em inglês, eu traduzo dessa forma aqui, ó. Fantasia, cura, escape e consolo. Na tradução do Kimsey está um pouco diferente. Ele usa cura como recuperação, se não me engano. Eu não gosto do termo recuperação. Me lembra tempos difíceis na universidade. Mas enfim, de acordo com Tolkien, ele diz o seguinte, né? Primeiro de tudo, se as histórias de fadas forem escritas com arte, o valor primordial dessas histórias será simplesmente aquele valor que, por ser literatura, compartilham com outras formas literárias. Mas as histórias de fadas também oferecem, em grau ou modo peculiar, estas coisas: fantasia, recuperação, escape e consolo. Todas elas coisas de que as crianças, em regra, precisam menos do que os mais velhos. Hoje, a maioria desses elementos que o Tolkien acredita que as histórias de fada oferecem, hoje a maioria dessas coisas é muito comumente considerada nociva para todos. Vocês lembram que lá no segundo vídeo, quando a gente estava falando da crítica que faziam ao pessoal da fantasia, eles acreditavam que a fantasia era escapismo, que isso era uma doença literária, que as pessoas precisavam ser reabilitadas e tudo mais. Então tem a ver com isso. O Tolkien sentiu muito a crítica, não que ele se importasse, porque ele respondia a cada carta crítica num tom muito alto. Ele dava respostas muito boas, muito mais à altura do que se poderia esperar. Não do Tolkien, mas que esses escritores, esses críticos mereciam. Então, esses elementos, fantasia, cura, escape e consolo, são, de acordo com o escritor, fornecer esses elementos são algumas das funções das histórias de fada. Então, fantasia, basicamente, pela questão imaginativa, né? Tu não perder essa capacidade de imaginação que as crianças têm, com o tempo a gente vai perdendo. Cura, por quê? Porque a fantasia normalmente lida com temas bem específicos centrais do ser humano. Muitas vezes é meio enfeitadinho, mas a gente tem muitas verdades, muitas coisas reais dentro da fantasia. E como a fantasia nos oferece o consolo e o escape, nós conseguimos, ao final do texto, ver que que as dificuldades passam e que a gente consegue sobreviver. E as coisas dão certo no final. Lembrem que eu comentei que as histórias do Tolkien, tipo, ele fala nessa mesma palestra que as histórias de fada, elas possuem um final feliz. Seria a virada repentina, que tem a ver com essa noção de que as coisas estão difíceis, estão dando errado, mas no final elas dão certo, independente de quanto seja improvável que a gente vá conseguir alcançar o objetivo, a gente consegue alcançar. Essas histórias de fada nos mostram isso, então a cura tem a ver com isso. Escape. Escape aqui, gente, não tem a ver com escapismo. Não no sentido
no sentido negativo do escapismo, porque a crítica lida a fantasia, diz que a fantasia é algo escapista, mas no sentido negativo. Escape, ao meu ver, aqui tem a ver com essa capacidade de quando tu lê uma obra de fantasia, quando tu vê que as pessoas na obra estão passando por dificuldades, mas lá na frente as coisas dão certo. Então tu lê essas histórias de fantasia e tu consegue te colocar, tu consegue dar um passo para trás, sair da bolha do problema e ver mais à frente, ver perspectiva no futuro, ter esperança de que as coisas vão melhorar. Então, se tu vê essa perspectiva, tu não fica mais paralisado, tu consegue agir, tu te sente confortado. Então, o consolo tem a ver com isso também. Todas essas funções, elas estão interligadas, ok? Então, a função das histórias de fada para o Tolkien tem a ver com esses elementos. Elas fornecem fantasia, cura, escape e consolo. Agora sim, vamos dar uma olhada no que o Kimsey fala sobre os aspectos da narrativa do Tolkien. Então, ele diz que, como eu já mencionei anteriormente, que a obra do Tolkien, a narrativa do Tolkien, tem diversidade, profundidade e tempo. Aqui eu coloquei esse gráfico, mesmo que a gente usou em sala de aula, que exemplifica como funciona. Mas enfim, vamos dar uma olhada no que tem a ver cada uma desses elementos. Começando pela diversidade. A diversidade do mundo ficcional do Tolkien, da Terra-média, no caso, ela está ligada com a riqueza de detalhes que dão credibilidade para o mundo ficcional, para a narrativa. Isso quer dizer que o universo dele não é apenas um pano de fundo, gente, para o desenvolvimento das histórias. Todos os detalhes do mundo do Tolkien foram cuidadosamente planejados. Lembrem que a Terra-média começou lá em 1917, quando Tolkien começou a idealizar o Silmarillion. Então, foram anos se dedicando a esse mundo. Então, todos os detalhes foram cuidadosamente planejados, gente. Eles são importantes para a narrativa. Tanto as diferentes línguas, a geografia e todas as suas especificidades, essas crenças e tradições dos povos, entre outras coisas, elas estão todas conectadas. O Kim se diz, gente, que parece que o Tolkien tem algo a dizer sobre cada um desses detalhes da mitologia dele. Embora ele não diz tudo. Ele deixa no ar, assim, mas tu consegue ver que tem muito mais do que aparenta ter ali. Isso tem a ver com a forma com que o Tolkien se sentia em relação a esse mundo secundário dele. Em uma carta, e isso vocês podem dar uma olhada tanto no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, que foi traduzido faz pouco tempo, minto, já foi traduzido há mais tempo, já não é tão recente, e também na biografia do Humphrey Carpenter, que ele escreveu a respeito do Tolkien. Esse sim foi traduzido agora em 2018, acabou de ser lançado, já tem em português, vocês conseguem facilmente na Saraiva, na Cultura também. Então, essa forma descritiva da narrativa do Tolkien, essa diversidade, tem a ver com a forma com que ele se relaciona com esse mundo secundário dele. Ele diz que as histórias da Terra-média, elas surgiram na mente dele como coisas dadas. E quando elas iam vindo, as conexões iam surgindo. Então, ele sentia como se ele não tivesse inventando algo, mas sim simplesmente registrando o que já estava lá. Então, ele como se ele fosse um espectador, um historiador nesse mundo, registrando as coisas que ocorriam nele, ocorriam na Terra-média, desde o início da criação, na Primeira Era, até o final dos tempos, ok? Até onde a gente tem a narrativa, ok? E o que dá profundidade, já falando da profundidade agora, no universo do Tolkien, é essa habilidade que ele tem de explicar e conectar esses detalhes na narrativa. A diversidade, ela não é superficial. Isto quer dizer que qualquer que seja o aspecto relativo à Terra-média que o leitor queira aprender mais,
a gente consegue informações detalhadas tanto na narrativa, ou nos apêndices, ou até mesmo em outras obras do autor. Então, todos os aspectos do universo do Tolkien, do universo ficcional do escritor, eles estão bem fundamentados, isso ao meu ver, né? E, portanto, eles podem ser analisados e estudados, assim como qualquer aspecto do nosso mundo real. Então, é interessante pensar que as histórias da Terra-média são elaboradas de uma forma que deixa o leitor com essa sensação de que o autor realmente não estava, quer dizer, que ele não estava inventando, mas sim que ele estava dentro desse universo subcriado. Então ele estava apenas registrando. O tempo, minha gente, tem a ver com a história da Terra-média, com a história do seu universo. Lembrando que a Terra-média tem uma história complexa e, para mim, um tanto interessante. E a gente pode seguir essa história desde o início, desde lá da Primeira Era, desde a criação. Todas as montanhas, os rios, as guerras, os dramas e muitos outros aspectos têm uma história registrada. Se não no Senhor dos Anéis, gente, em outras obras do autor. O Silmarillion, por exemplo, ou em todos aqueles volumes da história da Terra-média. Contos Inacabados também. A gente pode observar que tanto os personagens no Hobbit ou no Senhor dos Anéis, que ocorrem na Terceira Era do mundo, eles muitas vezes se referem a eventos que ocorrem na Primeira Era, que é narrada no Silmarillion. Muitas vezes os elfos, que são criaturas que muitos datam da Primeira Era, eles fazem alusão a eventos antigos lá da Primeira Era. Existem exemplos, os anões também no Hobbit fazem alusões a isso, que muito tempo atrás ocorreu, no tempo do meu pai, no tempo do meu avô e tudo mais. O tempo, então, tem a ver com isso. Eu coloquei aqui uma tabelinha, a mesma que a gente viu em aula. Foi a Iana que fez a propósito, não posso deixar de dar créditos à moça, que explica, que exemplifica assim como é que funciona. Então, diversidade, a gente pode pensar em diversidade dos povos, de geografia e de língua, profundidade em questão cultural, política e linguística, questões geográficas ali, se a geografia, o local é habitado ou é natural, ou se é wilderness, os povos, o clima, a vegetação, tudo isso existe na narrativa. Quem assistiu os filmes pode perceber essa riqueza de detalhes. O Peter Jackson, que adaptou O Senhor dos Anéis e O Hobbit, ele dá muita atenção, ele fez um serviço muito bom em adaptar todos esses aspectos, toda essa riqueza. Claro, alguma coisa fica de fora, mas ele coloca ali. Então, profundidade em questão linguística. Quem é que fala? Cada povo tem uma forma de falar. Existe uma genealogia das línguas, tem uma pragmática em cada forma de falar. Então, o tempo. Tem a história da Terra-média, tem a genealogia no final do Silmarillion, do Senhor dos Anéis. Do Hobbit, no Hobbit não temos árvores genealógicas, mas no Senhor dos Anéis e Silmarillion temos. Então nós temos diversos eventos em Gondor. Nós temos aquela parte que o Pippin e o Gandalf estão entrando em Gondor, então eles percebem que tem estátuas de reis de outras épocas. Então, o Tolkien não fala dos reis de outras épocas, mas a gente sabe que existiram outros reis porque as estátuas estão ali. Então, na questão estrutural também, a gente tem manuscritos, nós temos bibliotecas ali com registros históricos na obra. Eu até gostaria de aproveitar agora o momento, pessoal, de fazer uma correção. No vídeo anterior, eu falei que o rei de Gondor era o Théoden, mas não. Théoden é o rei de Rohan, a Terra dos Cavalos. A Gondor está sem rei. Quem está ali como steward, como é que é steward agora em português eu não vou lembrar, é o Denethor. Quem vai se tornar o rei de Gondor no final do Senhor dos Anéis é o Aragorn. Ok? Só essa correção, então. Então aqui nós temos uma tabela um pouco geral, mas que exemplifica como funcionam essas dimensões no Tolkien.
E para terminar, eu só quero trazer um exemplo, eu não vou esgotar os exemplos, porque uma das questões que eu vou postar para vocês ali tem a ver com vocês buscarem exemplos dessas dimensões em alguma obra do Tolkien, pode ser tanto do Senhor dos Anéis, do Silmarillion ou do Hobbit, ou até mesmo de outro mundo de fantasia que vocês se interessem, tá? Então não vou esgotar exemplos, eu trouxe só um dos que a gente viu em aula, ok? Que é o seguinte, quando eles estão em Valfenda, e o Elrond pergunta pro Thorin, então, o que é o dia de Durin? Perguntou o Elrond. É o primeiro dia do ano novo dos anões, disse Thorin. É, como todos devem saber, o primeiro dia da última lua do outono, no limiar do inverno. Ainda o chamamos dia de Durin, quando a última lua do outono... Opa, desculpa, só queria ver se tínhamos mais slides. Da última lua do outono, no limiar do inverno. Ainda o chamamos dia de Durin, quando a última lua do outono e o sol aparecem juntos no céu. Então aqui a gente tem exemplos do tempo, da profundidade, da diversidade. Tempo, porque ele fala que isso aqui todo mundo sabe que o primeiro dia do Novo dos Anões é o dia de Durin. Então existe uma história por trás. Diversidade, por que tem diversidade? Porque provavelmente isso aqui é uma coisa específica dos anões. Porque o Elrond, que é um elfo, ele não sabe, ok? E profundidade, porque a gente pode saber mais. Ele explica ali que é o primeiro dia da última lua do outono, no limiar do inverno. E o Tolkien faz um trabalho muito bom nos apêndices do Senhor dos Anéis, explicando como é que funcionam cada uma desses calendários. Dos anões, dos hobbits e tudo mais. Ok, pessoal? Então, para esse nosso quarto vídeo, é isso. Se possível, eu vou colocar alguma coisa sobre o Silmarillion que foi pedido. Eu não vou prometer porque o tempo está curto, mas eu vou fazer o possível, ok? Então, espero que os vídeos sejam úteis. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, vocês podem comentar ali no Moodle e tudo mais, ok? E não deixem de assistir e utilizar esses vídeos, assim como os slides, e o que vocês anotarem em sala de aula, para responder as questões. Ok, pessoal? Muito obrigado, então. Foi um prazer trabalhar com vocês nesse curso de extensão. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu gostei muito. Muito obrigado e um bom final de semestre. Tchau, tchau.